Oi pessoal, eu sou o professor Francisco Felipe e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem calcular o campo elétrico resultante no centro de um semicírculo, só que dessa vez, ao invés de cargas pontuais, nós temos arcos carregados e eu estou interessado em calcular o campo elétrico nesse ponto aqui que vocês podem ver. Para isso, nós vamos resolver o problema de número 25 do capítulo 22 do livro do Halliday. Então vamos ao problema. Pessoal, o problema é esse. Eu tenho 3 arcos, cada um desses arcos tem cargas diferentes, aqui é mais Q, menos 4Q e 9Q, e, consequentemente, eu vou ter também raios diferentes, tá? E eu estou interessado em calcular o campo elétrico aqui no centro. Primeiramente, antes de resolver o problema, vamos lembrar de uma coisa. Quando eu tinha um semicírculo com cargas pontuais, e eu estava interessado em calcular o campo elétrico resultante no centro desse círculo, o que é que eu fazia? Eu simplesmente verificava que cada uma das cargas gerava um campo elétrico no centro. E o meu campo elétrico resultante, ele era a soma vetorial de cada um desses campos. Pois bem, agora nós não temos cargas pontuais, nós temos um arco, ou seja, um contínuo de carga, e nós estamos interessados em saber qual é o campo resultante naquele ponto. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Imagina que eu tivesse um arco, e aqui eu posso ter até com 2 ângulos quaisquer, e eu estou interessado em calcular o campo aqui nesse ponto. Notem que se eu tenho um arco, a distância de qualquer elemento de carga desse arco até o centro, ela vai ser igual ao raio. Então, esse arco aqui ele é comum para esse ponto. E aí o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, ó, eu verifico qual é a contribuição de campo de um elemento de carga, que eu vou chamar de dQ, e eu posso colocar ele em qualquer local. Esse elemento de carga, ele gera um campo DE aqui. E para que eu tenha todas as cargas que formam esse arco, eu vou ter que pegar a contribuição de cada elemento dQ, ou seja, somar todas as contribuições de campo até eu ter um campo total. Assim como nesse caso, ó. Só que aqui, como eu tenho um contínuo de carga, ao invés de eu usar uma somatória, então eu vou utilizar uma integral. Então o meu campo resultante, ele vai ser a contribuição de campo de cada um dos elementos de carga que compõem o arco. Entenderam? É semelhante, só que agora, ao invés de eu utilizar uma somatória para somar todos os vetores, campo contribuído por cada uma das cargas, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar a contribuição de cada elemento de Q. E essa soma vai ser feita por meio de uma integral. Agora sim, nós vamos poder resolver o problema. O problema é esse, que eu já apresentei para vocês. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver esse problema, a princípio, como se fosse um arco só. Depois a gente pega a contribuição dos outros arcos. Um único arco, ele vai ter um elemento dQ que vai dar uma contribuição DE aqui, ou seja, uma contribuição de campo aqui. Eu estou considerando que esse arco aqui ele tem um raio R, poderia ser qualquer um daqueles, mas vamos considerar como se fosse um genérico aqui, um Rzinho. E esse meu elemento dQ, ele tem um certo comprimento, que vai ser um comprimento ds. Se vocês lembrarem, quando a gente está trabalhando com arco, a gente sabe que um comprimento de arco ele é igual a raio vezes o ângulo. Então, se eu derivar isso aqui, eu vou ter isso. Que é justamente isso que eu já coloquei bem aqui, ó. Tá? Bem, esse meu elemento de campo, ele é um vetor que tem essa forma. Eu vou considerar que o meu elemento de carga, ele está localizado segundo um ângulo qualquer. Isso é importante, pessoal. Vocês nunca podem colocar elemento de carga aqui no início, nem aqui no final. A gente vai tentar fazer o mais genérico possível. E ele vai gerar aqui um campo DE, cujo módulo desse vetor aqui é DE. E aí, se o vetor ele está nessa direção, por que ele está nessa direção? A gente está considerando que esse arco aqui ele é positivo. Então, positivo gera campo para fora. Então, está aqui. Esse DE ele é dado por DE cosseno na direção I. Por quê? Porque é o lado que está colado com o ângulo. E aqui embaixo eu estou na direção menos J. Por isso que vai ser menos DE seno de θJ. Bem, coisas que a gente precisa saber.
Se o módulo do campo elétrico é dado pela constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado, então uma contribuição diferencial vai ser dada por isso aqui. Então eu posso muito bem substituir o dE por isso aqui. É importante que a gente não integre em dq, então a gente acaba mudando para a variável espacial. Para isso, nós vamos fazer uso de uma coisa chamada densidade de carga, que nada mais é do que a carga distribuída, nesse caso, por um comprimento, tá? E quando a densidade de carga é constante, tanto faz eu pegar o comprimento total e a carga total e fazer a razão, ó, da carga pelo comprimento, como também pegar um elemento de carga, um dq, e dividir pelo um ds. A gente já viu que esse meu ds, ele é dado por r dθ nesse caso. E aí, com isso, a gente consegue mudar a variável dq daqui, ó, por lambda r dθ. É só vocês usarem isso aqui e isso aqui. Isolando o dq, vocês vão ter isso. Bem, eu vou pegar tudo isso aqui e vou substituir nesse meu vetor. E aí, aqui, ó, como vocês podem ver, isso aqui é o meu dq, depois que eu fiz essa substituição. E aqui também. Eu simplesmente substituí esse dE por isso aqui. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Bem, agora eu simplesmente vou integrar essa expressão aqui de 0 a π sobre 2 para poder ter toda a contribuição de campo de cada elemento de carga. Então, eu vou fazer essa integral aí, porque integrando, isso aqui vira integral de dE, fica aí, e aí eu preciso fazer a integral disso aqui. É importante que a gente identifique aqui no problema o que é constante, para poder a gente tirar da integral e aí ficar mais fácil. Então, essa densidade é constante, eu coloquei para fora. Esse raio também, porque qualquer elemento dq vai estar a uma mesma distância do centro, então o raio é constante. O cosseno não é constante, esse i é o meu vetor diretor, pode sair também. Aqui também saiu, ó. E foi feito também uma simplificação desse R com esse aqui, ó. Por isso que aqui só saiu um R, ó. Vou ter que fazer essa integral de 0 a π sobre 2, que vai dar integral do cosseno é seno, vou ter que colocar o intervalo depois, integral de seno é menos cosseno. Substituindo os intervalos, então eu substituí aqui, ó, seno de π sobre 2 menos seno de 0, aqui eu também fiz a substituição. Aqui eu também vou fazer o seguinte, ó, menos com menos vai ficar mais. Então, eu já substituí o sinal aqui antes de fazer a substituição dos intervalos. Bem, a gente pode notar aqui, ó, que seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, e esse cosseno de 0 é 1. Por isso que esse termo aqui em J deu essa parte aqui, com o menos da frente, devido a isso aqui. E aqui só sobrou esse termo. Então, isso aqui é o campo gerado por um arco carregado positivamente. Bem, foi isso que a gente chegou como resultado. E aí é interessante, como eu falei para vocês, já que a densidade de carga é dada por isso aqui, e a gente está considerando que essa carga necessariamente tem que ser positiva, eu vou fazer uma substituição aqui, dizendo que isso aqui vai ser o módulo da carga, tá? Só para garantir que a gente fez um exemplo com a carga positiva. Isso aqui vai me garantir substituir essa densidade de carga, já que a densidade é constante, pela carga dividida pelo comprimento desse arco. Eu tenho aqui 1/4 do comprimento de arco, então eu tenho 1/4 de 2πr, né? Circunferência toda, 2πr, eu vou dividir ela por 4, eu vou ter isso aqui. Organizando, eu vou ter que esse meu lambda, minha densidade é dada por isso aqui. Substituindo aqui na expressão do campo, o lambda por 2qπr. Lembrando que isso aqui tudo é Rzinho minúsculo, tá? Eu vou ter R vezes R, vai dar R ao quadrado.
tanto aqui quanto aqui. E essa é a minha expressão agora escrita não em termos da densidade da carga, mas sim em termos da própria carga. Tá, professor, mas você fez isso para um arco a uma distância r e uma carga de módulo Q. Bem, eu fiz isso justamente porque eu quero utilizar esse resultado para resolver o meu problema. Vamos lá para o nosso problema. Eu tenho um arco desse jeito aqui, né? Ó, um arco a uma distância r maiúscula e uma carga Q, que eu estou colocando maiúsculo aqui também. Bem, isso aqui é exatamente essa situação. Ou seja, o campo devido a essa carga vai estar aqui para fora, apontando para cá, e ele vai ser dado por isso aqui. Então, esse aqui é o campo devido a esse arco. Já o campo devido ao segundo arco, eu posso aproveitar esse resultado fazendo uma pequena correção, que é o seguinte, ó, esse arco ele tem carga negativa, então ele vai gerar um campo que não aponta para fora, mas sim que aponta para a própria carga, nesse caso para o próprio arco, que vai ser dado por isso aqui, esse campo aqui. Bem, a correção que a gente vai precisar fazer aqui é o seguinte, pessoal, como esse vetor ele aponta para cá, então ele vai estar na direção menos i, j. Então vai ficar menos i, tá aqui, mais j. E aí eu vou fazer uso também das outras coisas que eu já tenho. Por exemplo, aqui agora a distância não é mais r, ela é 2r's, então eu vou substituir esse rzinho por 2r's. E a carga eu vou substituir pelo módulo agora de menos 4q. Fiz isso aqui e aqui. Bem, isso aqui vai ficar positivo, simplesmente. O 4 pode sair para fora positivo, já que eu estou tirando o módulo. A gente consegue ver aqui que esse 4 cancela com esse 4, esse com esse. Então, o meu campo 2 é dado por isso aqui. Vamos fazer agora a contribuição do último arco, que é esse aqui. Só que agora eu tenho um arco com carga positiva, então ele vai gerar um campo aqui para fora, tá? Um campo E3. Vai ter também a cara dessa expressão. Agora eu não preciso fazer correções nos sinais, já que ele aponta na mesma direção desse vetor aqui que a gente construiu. A única coisa que eu tenho que mudar é que no lugar do módulo de Q, eu tenho um módulo de 9Q. E a distância agora ela é 3r's. Então eu coloquei aqui, ó. Bem, se a gente fizer as contas, vocês vão ver que aqui embaixo vai dar 9, já que vai ser ao quadrado. Aqui também. E o 9 daqui vai cancelar o 9 de cima, assim como aqui também. Então só vai me sobrar isso aqui, ó. Ou seja, eu tenho aí exatamente o campo gerado por cada um dos arcos. Bem, como agora a gente tem a contribuição do campo devido a cada um dos arcos, a gente agora pode utilizar o princípio da superposição e simplesmente somar cada um desses campos. Ou seja, eu vou somar o meu E1 com o E2 e o E3. Se a gente olhar aqui, ó, o que acontece? Isso aqui é exatamente igual a isso aqui, sendo que eu tenho um sinal positivo aqui e aqui negativo. Então, esse cara cancela com esse. Isso aqui é igual a isso aqui. Esse cancela com esse. Só me sobra isso. Tá? Então, a resposta da soma desses três campos vai dar isso aqui. Bem, a gente obteve o vetor campo elétrico resultante, que é dado por isso. Mas o problema é na letra A que a gente calcule o módulo desse vetor. Então, para calcular o módulo desse vetor, a gente tem que levar em consideração quanto é que é a carga. A carga é de 2 microcoulombs. Eu vou substituir já o prefixo micro por 10 a menos 6. E o raio, que é a distância, eu também vou trocar aqui o prefixo do centímetro por 10 a menos 2. E aí eu vou simplesmente pegar esses valores e jogar aqui e aqui. Então aqui eu tenho 2 vezes o K é, tá aqui a constante,
aqui eu tenho o valor da carga e aqui eu tenho o R, que é a minha distância. Aqui vai ser exatamente igual. Fazendo as contas, vocês vão chegar nesse vetor, cujo módulo é só pegar a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado, que vai dar isso aqui. Bem, fora isso, na letra B, ele quer saber a orientação do campo elétrico, ou seja, ele quer saber qual é o ângulo que esse campo elétrico forma. Para isso, é só vocês verem aqui, ó, que uma das componentes está aqui, a outra está bem aqui, mas vocês podem desenhar ela aqui embaixo, sem prejuízo nenhum, e aí fica fácil determinar esse ângulo. Esse ângulo, a tangente dele, é igual à razão entre esses dois catetos, que são exatamente iguais, então vai dar 1 isso aqui, e o ângulo cuja tangente é 1 é 45 graus. A gente pode dizer, então, que a resposta, já que esse ângulo aqui é igual ao ângulo daqui, a resposta é que a direção do vetor campo elétrico resultante é menos 45 graus, medido no sentido horário. A gente está considerando que o sentido horário é um sentido negativo e o sentido anti-horário é positivo. Bem, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, dá um joinha para incentivar, compartilha com aquele seu amigo que também está estudando esse assunto e valeu, até a próxima.